Pode começar. Então, boa tarde. Eu vou agora, depois que o Daniel falou um pouquinho de análise diferencial, eu vou falar um pouquinho de análise, de análise integral, quantidade de movimentos e assim por diante. Agora eu vou falar sobre análise diferencial, que na prática é um segundo jeito de você analisar um fluido, só que para essa abordagem a gente vai ter que considerar algumas coisas que para análise integral a gente não considerava. Principalmente é uma questão de quando o fluido ele tem viscosidade. E aí quando ele tem viscosidade, na análise integral a gente considerava o V como um V médio na seção, dependente só da vazão dele e assim por diante. Só que para esse caso, a gente não vai ter mais um valor de velocidade constante ao longo da seção que ele está explorando. A gente vai ter uma velocidade, e aí eu coloquei a versão dela aqui, mas que varia em x, em y e em z. E aí então a gente vai ter uma relação um pouco diferente, uma abordagem um pouco diferente com relação à mecânica dos fluidos, e a gente vai ter que usar bastante coisas de cálculo para a gente poder fazer as análises que são pedidas. Tá? Então eu fiz aqui uma breve recordação, um pouquinho de toda essa parte aqui de matéria de mecânica dos fluidos, mas essa parte aqui em cima, principalmente essas partes aqui, para recordar um pouco para vocês de gradiente e divergente e assim por diante, do cálculo 2, se eu não me engano, e um pouco do cálculo 3. Então, para vocês terem uma certa lembrança de como que a gente faz esses cálculos vetoriais e com derivadas parciais aplicado agora à mecânica dos fluidos. Então, eu escrevi o vetor V da velocidade, como eu falei, essas componentes em I, em J e em K, elas variam em x, y e z, elas não necessariamente são constantes, tá? Então, eu escrevi aqui, eu omiti o x, y e z para uma questão de notação. Mas nesse caso, então, é uma velocidade que varia, ela pode, depois a gente vai ver que não, mas ela vai variar em x, y, z e t. Então, a princípio, a gente